Boa noite, seja bem-vindo ao culto da vitória. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e invada o seu lar durante essa noite. Que você possa ser tremendamente cheio da presença do Espírito Santo. Nesta noite, o nosso culto é gravado. A igreja, o nosso templo principal, esta semana irá passar por algumas reformas. Por esse motivo, a transmissão fica um pouco mais difícil. Mas não é um dos motivos, não será um empecilho para você não participar deste culto nesta noite. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a abrir o seu coração e repetir comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu te peço, entra na minha vida, entra no meu lar e faça com que este culto, que este tempo de louvor, que essa mensagem possa fazer a diferença na minha vida e que eu possa alcançar a vitória que eu tenho clamado e depositado diante do teu altar. Jesus Cristo, Filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim, escuta o meu clamor. A tua palavra me diz que clama a mim e responder-te-ei. E nesta noite, eu e os meus irmãos estamos clamando pela tua misericórdia. Estamos clamando pela tua presença nas nossas vidas, nas nossas casas e te pedimos, vem com o teu sobrenatural. Tira, Senhor, toda distração, tira todo desânimo, tira todo cansaço, tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, tudo aquilo que vem para roubar a nossa bênção. Eu declaro que caia por terra agora em nome de Jesus e que nós tenhamos o nosso coração aberto para receber o novo de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Vamos dar início a esse culto. Adore ao Senhor. Este povo, és o Senhor da nação, tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és, ninguém é como o nosso Deus. Neste lugar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação, tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus.
acontecer neste lugar. Declare com fé que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Neste lugar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Erga os seus braços e declare com fé sobre a sua vida. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Neste lugar, o Senhor diz que grandes sonhos, grandes são os planos dele sobre a tua vida. Grandes nosso Deus é um Deus grande, nosso Deus é um Deus imensurável. Nosso Deus é um Deus que vem muito à frente de nós. Não temas, grandes coisas são por vir. Não temas, porque eu te sustento, porque eu sou contigo. Grande é o meu amor, grande é o meu cuidado para contigo, diz a palavra do Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o teu nome, Jesus!
diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Também pegasse a sua Bíblia, declarasse aquilo que ela é para você, aquilo que ela age na sua vida. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Agora eu vou ouvir a palavra de Deus, irei confessá-la, a minha mente irá guardá-la, e o meu coração irá recebê-la, e eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem sobre uma palavra chamada inesperado. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 1 ao 10. Se você está em casa, pegue a sua Bíblia também para nos acompanhar. Muito importante que você nos acompanhe hoje naquilo que Deus tem para falar para o seu coração. Atos capítulo 3, verso 1 diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, e estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar.
E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Curva a sua cabeça. Senhor, te agradecemos por esta noite, pelo teu poder e pela tua graça. E Pai, vem com teu Santo Espírito sobre a nossa vida agora, Senhor. Fala ao nosso coração, fala à nossa vida. Deus, tudo que pode tirar a nossa atenção. Deus, eu repreendo, Senhor, eu lanço fora da nossa vida. Senhor, que o espírito de cada pessoa esteja aberto para receber a tua palavra nessa noite. Que os ouvidos, Senhor, estejam atentos, Senhor. Senhor, que a atenção à tua palavra, o que Deus está falando ao coração de cada um deles, Senhor, fale mais alto do que qualquer distração nesse instante. Que o teu Santo Espírito venha sobre nós, sobre cada um que está me assistindo nesse instante. E tome conta do lugar, assim como toma conta desta igreja nesse instante. E tenha liberdade para agir na nossa vida. No nome precioso de Jesus eu oro. Amém e amém. Esse é um dos textos muito conhecidos no livro de Atos. É um dos primeiros milagres da igreja primitiva. É o texto em que a igreja primitiva começou. Na foto você vê a Porta Formosa. E essa porta, ela tem um registro muito grande histórico. Ela é citada no livro de Apocalipse, que essa porta só será reaberta quando Jesus Cristo voltar. Mas desta porta, os discípulos realizaram um dos maiores milagres da igreja primitiva. E criaram uma série de situações. Esse texto que nós lemos agora, esse título que eu dei para ela, eu vi um pastor pregando ontem esse texto e eu fiquei com essa palavra na cabeça. O inesperado. O inesperado que aconteceu naquele dia na vida daquele homem. Ninguém esperava por aquilo. Nem ele mesmo esperava por aquilo. E eu quero nesse instante pegar esse texto bíblico e destrinchar ele com você. Tenho falado aqui sobre projeto de vida e a semana passada eu falei sobre você pegar a sua vida de novo. Usei como exemplo 3 pessoas: Abraão, Ruth e Daniel. E mostrei para vocês que muitas vezes nós não temos o controle da nossa vida porque falta a nós uma atitude. E o que eu quero dizer para você nesta noite é que quando nós temos essa atitude de chegar perto de Deus, de andar com Deus, de ter um compromisso com Deus, de ter uma vida com Deus, o inesperado de Deus pode acontecer. E eu quero mostrar para vocês nesta noite que Deus continua agindo e Ele tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Primeira coisa que eu quero falar para você é que aquela situação daquele homem era uma situação como a de muitos nós. Talvez você esteja passando, pastor, eu não sou nenhum aleijado de nascença, eu não sou coxo de nascença. Eu trabalho, tenho vida própria, tenho vida normal, eu tenho uma vida comum. E nós muitas vezes olhamos, mas aquela vida para aquele homem que era coxo de nascença, aquela era uma vida normal. Era uma vida em que ele simplesmente já tinha se acostumado à sua realidade. E é muito interessante porque a Bíblia fala no versículo, em Provérbios 23, 7, um texto que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A grande angústia do ser humano, e ela está ficando cada vez mais latente nos dias de hoje, é que ele não consegue encontrar paz para o seu coração. Ele não consegue encontrar esperança para o seu coração. E com isso, ele transforma a sua vida numa coisa rotineira, numa coisa sem novidade. E dentro de si, ele vive um grande conflito. Imagine a situação desse homem. A Bíblia diz que ele era carregado todos os dias para ser colocado na porta do templo.
Sempre tinha alguém para carregá-lo. E eu quero começar aqui a minha palavra nesta noite. Muitos de nós temos sido carregados. Muitos de nós temos permitido que as pessoas vejam às vezes a nossa dor, a nossa luta, a nossa dificuldade, e a gente se acostuma com essa dor, acostuma com esse problema, acostuma com essa dificuldade, e a gente permite que as pessoas nos conduzam todos os dias para viver uma vida comum. E a primeira coisa que Jesus disse no seu ministério, que era ele vinha trazer o reino de Deus até nós. E a melhor expressão, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de forma plena, tenham de forma abundante. Então, se Jesus disse que nós deveríamos ter uma vida plena e uma vida de forma abundante, a minha vida não é comum. Ela tem que estar preparada para viver coisas novas e diferentes a cada dia, a cada manhã. Muitos de nós temos aceitado as circunstâncias, temos aceitado a nossa dor, temos aceitado os nossos problemas, mas é hora da gente se levantar e mudar isso na nossa vida. Dizer para Deus que nós queremos mudar, porque essa vida comum, muitas vezes, ela tem sido a nossa zona de conforto. Porque nós temos medo, nós temos dificuldade. E muitos de nós, às vezes, vivemos muitas vezes entendendo que isso é normal. Se você tem dificuldades financeiras e a sua vida financeira não muda, você precisa mudar. Não é o banco que tem que mudar. Não é a administradora de cartão que tem que mudar, é você que precisa mudar a forma de administrar o seu dinheiro. E você tem que pedir isso para Deus te ajudar, Ele vai te ajudar. Se você vive com uma doença e aquela doença tem te consumido, pois bem, aquela doença não pode ser prioridade na sua vida, você precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus e continuar a viver. Ô João, mas aí fica difícil. Não, porque nós começamos a colocar o nosso apoio nestas coisas, nós começamos a ser carregados por isso. Nós somos carregados pela nossa depressão, nós somos carregados pelo nosso medo, nós somos carregados por tudo que está à nossa volta, tudo vira desculpa para nós. E aquele homem era carregado exatamente por isso, porque ele era um coxo de nascença, e ele não fazia outra coisa a não ser pedir esmolas, ele estava acostumado a pedir esmolas, como nós lemos no texto bíblico. Por quê? Porque ele aceitou a sua situação, ele concordou com aquela situação, e ele era satisfeito com o que recebia. Mas o fundo, gente, é que aquele homem tinha sonhos. Assim como você tem sonhos para mudar a sua vida. Assim como você tem sonhos para fazer coisas diferentes. Para conquistar coisas diferentes. E nós precisamos mudar isso na nossa vida. Porque enquanto nós não mudarmos isso na nossa vida, Deus não pode agir na nossa vida. Mas graças a Deus, porque naquele dia, eu não lembro, não diz a Bíblia se era segunda, se era terça, se era quarta, se era quinta, se era domingo. Não diz qual era domingo, mas diz qual é a hora. Era a hora da oração, era a hora de buscar a Deus, era a hora de estar diante de Deus. E lá veio então dois homens, eu gosto dessa pintura de um renascentista da Itália. E dois homens que não viviam o normal. Dois homens, Pedro e João. Porque eles viviam um dia novo a cada manhã. Eles tinham caminhado com Jesus, eles tinham andado com Jesus, eles tinham visto Jesus fazer milagres, eles tinham visto Jesus andar sobre o mar, eles tinham visto Jesus multiplicar os pães, eles tinham visto Jesus ressuscitar a filha de Jairo, chamar Lázaro para fora do túmulo, eles tinham visto Jesus ressurreto. Então eles não conseguiam olhar a vida de uma forma normal. Eles eram inconformados com a vida normal, e aqui eu faço um paradoxo. Quando eu estudava esse texto, eu fiquei pensando, a figura daquele homem coxo é a mesma figura da igreja, da sinagoga naquele tempo, e muitas vezes da igreja nos dias de hoje. Ela está acostumada ao normal. Ela está acostumada que as coisas aconteçam daquela forma. Ser carregada, ser conduzida, ser trabalhada.
E aonde não há o mover de Deus, aonde não há o derramar do Espírito de Deus, aonde não há a unção de Deus, aonde não há corações abertos, Deus não está. E da mesma maneira que aquele homem estava na porta do templo pedindo a sua esmola, muitas vezes o templo estava lá apresentando seus sacrifícios a Deus, fazendo uma série de coisas, mas Deus não estava lá. Assim como muitas vezes Deus não está na sua vida, porque ter uma relação com Deus é simplesmente uma coisa que você leva de uma forma normal. Se perguntam para você, eu sou um cristão, sou um cristão. Você vai à igreja? Não, eu vou à igreja, tudo. Mas a minha pergunta para você é o quanto você conhece Deus. Porque é isso que faz com que as coisas sejam diferentes na nossa vida. E é isso que fazia com que fosse diferente na vida de Pedro e João. Porque eram dois homens que não viviam o normal. A cada dia eles estavam vivendo uma situação. Um dia eles estavam orando por um aleijado e ele se levantava como esse da Porta Formosa. Outro dia eles estavam orando pelas pessoas e elas eram curadas das suas enfermidades. Outro dia eles oravam e as coisas aconteciam, eles eram libertos da prisão, as coisas mudavam. Por quê? Porque eles não viviam a vida normal. E é esse normal que nós temos permitindo. Sabem, muitas vezes a gente esquece de um texto básico que a gente muitas vezes fala aqui. Em Lamentações, no capítulo 3, no verso 22 e 23, diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas renovam-se a cada manhã, aleluia. A sua fidelidade é grande, Deus não muda, porque eles eram inconformados com a sua vida normal, eles não se conformavam com que as coisas da forma como eram, eles ficavam olhando para o que Deus tinha para fazer, não para aquilo que o mundo está acontecendo. Nesse instante, milhares de pessoas estão na sua casa, alguns doentes, outros de resguardo, e outros com medo, outros com depressão, outros frustrados, sem esperança. E eu posso dizer para você que a maior parte são essas pessoas que não têm nada, mas que estão frustradas porque não têm esperança, porque a sua vida normal é maior do que a sua vida de esperança. Por quê? Porque não tem mais esperança, não tem mais futuro, não conseguem mais enxergar para onde podem ir, o que podem fazer, não conseguem enxergar que há algo maior. Chegamos a um ponto extremo, o ser humano, ao ponto mais estúpido da nossa ignorância. Essa semana, num programa de rádio, uma pessoa fez uma pergunta para um pastor desses que fazem entrevistas no rádio, e ele perguntou assim: pastor, quando nós morrermos, nós vamos comparecer diante de Deus e vamos ser julgados? Sim, é isso. E quem é que vai julgar Deus? E pastor, não entendi sua pergunta. Não, sabe o que é? Que muita coisa que acontece é culpa de Deus, não é culpa nossa, né? Então onde é que está Deus com essa Covid aí que ele não faz nada, né? Onde é que está Deus na desgraça lá em Minas Gerais, que caiu a pedra lá no rio? E, pô, ele podia ter segurado essa pedra, Deus não é grande? O ser humano chegou num ponto em que a normalidade fez com que ele perdesse totalmente a esperança e o entendimento e o temor de Deus e a sua relação com Deus. Porque esse é o grande problema. As pessoas hoje vivem uma grande diferença sem perspectiva do que uma vida com perspectiva com Deus. Eu dividi com vocês algumas semanas atrás o texto de Malaquias 3, que diz que você vai ver a diferença entre aqueles que servem a Deus e que não servem a Deus. E aquele homem era um homem sem nenhuma perspectiva, mas estava chegando perto dele duas pessoas, João e Pedro, que tinham uma tremenda perspectiva do que Deus pode fazer na vida deles. E eles tinham outra leitura. Por quê? Porque quem tem perspectiva da vida, Deus tem sempre algo a fazer novo na sua vida. Deus tem sempre algo novo na sua vida. Quando a gente lê um texto em Isaías 64:4, que eu sempre repito aqui,
Ele diz assim: desde os tempos antigos. Olha, é muito tempo, gente. Ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Não existe outro. Paulo, em sua carta aos 2 Coríntios, ele usa esse texto para dizer assim: aquilo que vocês têm em Deus é maior do que qualquer coisa. Aquilo que você tem em Deus, talvez você não esteja esperando, talvez nunca você pensou, não ouviu, não percebeu, mas eu quero dizer para você, Deus está trabalhando para fazer algo inesperado sempre na sua vida. Deus está trabalhando para fazer algo diferente na sua vida. E era isso que Pedro e João viviam. Mas aquele aleijado e a sinagoga viviam a sua normalidade. Viviam a sua normalidade. Sabem, na presença de Deus, a palavra de Deus diz que há delícias, há coisas boas eternamente. É impossível a gente estar na presença de Deus e não ser abençoado. É impossível você estar na presença de Deus e não ser abençoado. E é muito interessante porque ele faz um pedido a Pedro e João. O que é que ele pediu? Uma esmola. Uma esmola. E é muito interessante porque aquele era o limite de valor daquele homem. Muitos de nós temos conduzido a nossa vida. E não temos feito projetos de vida, não temos ousado em Deus, não temos pensado mais alto em Deus, porque simplesmente nós vivemos de esmola. E achamos que isso está ótimo. Deus não pensa assim. Você serve a um Deus que é grandioso, você serve a um Deus que é maravilhoso, você serve a um Deus que é amoroso, você serve a um Deus como nós cantamos: Tu és bom, Senhor. E eu me contento com esmola. Eu tenho pedido esmolas. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 2 e 3, Tiago escreve, o irmão de Jesus, quando escreve à igreja, quando ele diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar os seus prazeres. A nossa oração, muitas vezes, é uma oração que está ligada àquela necessidade daquele instante. Você está com fome, você ora pela fome, você está com sede, você ora que está com sede, você está com frio, está com frio, você está com falta de dinheiro, está com falta de dinheiro. É aquele momento. Nós não ousamos orar a Deus e falar: Deus, eu oro pelo meu amanhã, para que amanhã eu esteja curado, eu esteja livre para viver a Tua misericórdia na minha vida. Senhor, me cura hoje, Senhor, ministra na minha vida hoje, para que amanhã eu esteja livre. Senhor, me ajuda no correr do ano de 2022, para que em 2023 eu esteja curado, libertado e disponível para Te servir, para estar no Seu reino. As nossas orações, na maioria das vezes, são orações de acordo com as nossas necessidades, naquele momento, naquele instante que nós estamos vivendo, com aquilo que nós estamos passando. Então, por exemplo, hoje muita gente deve ter feito a seguinte oração: ai meu Deus, que calor. Mas se tivesse frio, ia orar ao contrário: ai meu Deus, que frio. Por quê? Porque as nossas orações, muitas vezes, nós fazemos ela levando em consideração e receber aquilo que é esperado. E quando eu falo de fazer um projeto de vida, quando eu falo de pensar num ano, eu não estou pensando no agora, naquilo que você está precisando agora. Eu estou pregando para dizer para você: Deus não tem algo simplesmente para atender o seu agora. Deus tem algo para atender por toda a sua vida. Deus não tem algo para atender simplesmente uma esmola.
uma migalha para esse instante que você precisa. O que Deus tem para você é para você viver até a eternidade, quando então você vai deixar esse lugar e vai estar com Jesus para sempre. Não é um pedacinho, não é uma moedinha, é algo muito maior, e nós temos errado. E aqueles homens, quando estavam conversando com aquele coxo, eles deram uma resposta que foi muito interessante. Se a gente voltar em Atos 3, verso 6, a Bíblia diz de uma forma muito clara o seguinte: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Sabe, muitas vezes nós estamos esperando receber ouro e prata. Ah, João, mas hoje não tem mais isso. Não, tem sim. O ouro significa as coisas que são importantes para nós. Aquelas coisas que nós valorizamos acima de qualquer coisa. E a prata significa a nossa provisão. Aquilo que nós precisamos para viver a cada dia, para viver a cada instante. Mas aqueles homens, Pedro e João, não tinham prata e nem ouro, porque eles não viviam preocupados com a sua vida. Eles viviam o reino de Deus, eles viviam em outra dimensão, eles viviam numa outra realidade. Então eles dizem: olha, eu não tenho isso, mas o que eu tenho eu vou te dar. Eu vou te dar a bênção de Jesus na sua vida, eu vou dar o milagre de Jesus na sua vida, eu vou dar o inesperado para você nesse momento, eu vou dar algo que você não está esperando. Você talvez está esperando ouro, você está esperando prata, mas o que eu vou te dar é muito melhor. Em nome de Jesus, ande. E nós muitas vezes temos dormido no ponto, porque Deus não está preocupado em nos dar ouro, em nos dar prata. Deus está querendo que nós andemos, Deus está querendo que nós se movimentemos, Deus está querendo que nós vivamos o inesperado de Deus, que a gente vá e realmente cumpra o nosso papel. Pedro e João eram duas pessoas do círculo íntimo de Jesus, como já falei. Eles estavam no Monte da Transfiguração. Eles correram no túmulo para ver quando Jesus ressuscitou. Eles viram a transfiguração de Jesus. Eles viram Jesus andando sobre o mar. Eles viram Jesus multiplicando os pães. Quantas coisas eles viram? A água sendo transformada em vinho. Tudo isso eles viram. Durante 40 dias Jesus se revelou. E em todas elas Pedro e João estavam. Você acha que a dimensão que eles estavam olhando era essa esmola que muitas vezes a gente está preocupado de ter um carro novo, de ter uma casa melhor, de ter um emprego diferente? Você acha que eles estavam preocupados com o que eles iam muitas vezes comer? Você acha que eles estavam preocupados com o que eles iam vestir? Você acha que eles estavam preocupados se hoje ia chover, se vai fazer sol, se está calor? Não. Eles estavam preocupados em viver aquilo que Deus tinha para fazer na vida deles. E muitas vezes nós não colhemos o melhor de Deus na nossa vida, porque a Bíblia fala para nós: busque primeiro o meu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Pedro e João viviam no reino de Deus e as demais coisas eram acrescentadas. É com Pedro que acontece uma das coisas mais mirabolantes que existe no livro de Atos. Pedro está dormindo no meio de 2 soldados, acorrentado a 2 soldados, e de repente ele é acordado do sono. Há um anjo diante dele e diz: Pedro, vem comigo. E ele olha para um lado, olha para o outro, e quando ele levanta as mãos, não há algemas nas suas mãos. E ele se levanta, e a Bíblia conta que as portas vão se abrindo, e ele sai daquela prisão, e ele chega na igreja. E as pessoas na igreja estão orando para Deus cuidar de Pedro, para Deus livrar Pedro de todo mal, de todo perigo. E a Bíblia conta, se você pode olhar depois no livro de Atos, eu gosto muito desse texto, que ele bate na porta, e uma menina vai lá atender, e ela vai lá e ela fica tão contente de ver Pedro, que ela fecha a porta e volta correndo e larga Pedro lá de fora. E ela vai lá e diz assim: gente, vocês precisam ver, Pedro está lá fora. E todo mundo fala: peraí, não sonha não, a sua visão é muito grande, peraí, a gente está orando para Deus libertar Pedro.
Não, mas ele está lá fora. Quando eles escutam novamente a batida na porta, e eles vão lá e abrem, Pedro está lá. E Pedro saiu do meio dos centuriões, saiu do meio dos guardas, atravessou toda a fortaleza e foi até a igreja. Por quê? Porque ele vivia o sobrenatural de Deus. Ele vivia o inesperado de Deus. Ele estava dormindo lá, já estava aceitando. Eu estou preso mesmo, não interessa, é por Jesus, eu estou aqui, estou satisfeito, não tem problema. Mas Jesus tinha uma história nova para ele, e Jesus vai lá resgatar ele. Eu quero dizer para você nesta noite, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos aqui nesse lugar, nós sempre damos para você. Nós damos a bênção do Senhor Jesus sobre a sua vida. E nós precisamos mudar. Mas sabe que o inesperado não estava aí? O inesperado não foi essa palavra que Pedro e João falou. Olha que curiosidade. O inesperado é o versículo seguinte, o versículo 7, quando ele diz assim: e segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Duas coisas importantes eu quero destacar aqui. Quando você começa a ler esse texto no livro de Atos, no capítulo 3, no verso 2, você lê que aquele homem era um coxo de nascença. Então, ele nunca tinha andado. E hoje a gente toma uma anestesia, até no dentista, não é verdade? Aí quando acorda, não consegue nem sentar na cadeira. Não é verdade? Vocês estão quietos porque concordam comigo, não é verdade? Imagina um homem coxo de nascença. Como é que ele se levantou? Ele tinha que fazer fisioterapia? Ele tinha que ser acompanhado por alguém? Ele tinha que ser... Mas o inesperado, gente, que eu quero dizer para você nesta noite, é que Pedro estende a mão direita e levanta esse homem. Da mesma maneira, quando Deus quer produzir o inesperado na nossa vida, Ele estende a sua mão e nos coloca em pé. Ele estende as suas mãos e faz algo diferente na nossa vida. O inesperado de Deus não é Ele dizer que eu tenho uma bênção para você. É Ele estender a sua mão e te pegar e te colocar em pé. O inesperado de Deus está em viver o milagre de Deus. Está em viver o que Deus pode fazer. Por isso que Isaías diz que eu não temas, eu te esforço, eu te ajudo, com a destra da minha mão eu te sustento. Ele te pega e te coloca em pé, seja na situação que você esteja vivendo, no momento que você esteja vivendo, na dificuldade que você esteja vivendo. Deus está dizendo para você nesta noite: levanta e anda, e se você tem alguma dúvida, pega na minha mão e fique em pé, porque eu quero que você caminhe no melhor que eu tenho para você. Aleluia, aleluia. O inesperado, gente, é ver a mão do Senhor agindo sobre a nossa vida. O inesperado é ver a mão de Deus estendida para nós, assim como Pedro naquele dia levantou e como uma alavanca colocou aquele homem em pé, que nunca tinha andado, não tinha noção do que era andar, não tinha noção do que era caminhar, de mexer os seus pés. Naquele dia, quando Pedro estendeu sua mão, era a própria mão de Deus que entrou pelos seus nervos, pelos seus músculos, pela sua atrofia muscular, seja qual for o seu problema em que fazia com que ele fosse paralítico, e fez com que ele fosse restaurado e curado. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a luta ou qual é a área da sua vida que você está vivendo problemas, mas nesta noite eu quero que você pegue na mão de Jesus e se coloque em pé e permita-se. Aquele homem não resistiu. Ele, quando ouviu aquela palavra, ele não resistiu. Ele abandonou toda a paralisia. Ele abandonou toda a vida normal. Ele abandonou toda aquela mesmice que muitas vezes nós estamos conduzindo a nossa vida, que nós estamos conduzindo a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Ele simplesmente abriu mão daquilo e concordou e se colocou em pé. E saiu caminhando, porque qual é a coisa seguinte que ele faz no versículo 8 de Atos? Ele diz assim: então, ele entrou com eles no pátio
E o que ele fazia? Andando, saltando e louvando a Deus. A gratidão que existia na vida daquele homem era maior do que qualquer coisa. E qual é a gratidão que você tem tido na sua vida? Qual é a gratidão? Sabem, quando nós cantamos uma música como essa, Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Será que eu canto simplesmente? Não, vamos lá, pastor Sueli está cantando, vamos cantar. Tu és bom, 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 bom. Tu és bom. Não. Tem que estar no seu coração. Tem que estar dentro de você. Eu não sei falar de gratidão sem me emocionar. Que Deus é bom. E olha, sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei. Às vezes as pessoas lá em casa, o pessoal até brinca comigo. Ah, pai, o senhor é muito chorão. Mas todas as vezes eu estou no carro. Hoje fui levar minha mãe na igreja, quando eu voltava. Comecei a louvar a Deus. E eu não consigo me segurar. Porque Ele é bom. Ele é bom. Aquele homem entendeu isso, gente. Ele abandonou toda a mesmice. Ele abandonou tudo aquilo. E nós muitas vezes temos nos entregado a uma realidade em que nos deixa iguais a este homem. A vida não muda. Vivemos de esmola. A gente aceita tudo do jeito que vem, como vem. Mas olha, Deus não quer um 2022 assim para você. Nessa noite Ele está dizendo para você, olha, você está preocupado com prata, com ouro. Mas pelo meu nome eu quero mudar a sua história. E nessa noite Ele está estendendo a mão para você. Para te colocar em pé. As suas promessas já foram determinadas sobre a sua vida. As suas promessas, elas estão nessa Bíblia. Por isso que a gente declara. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu já sou abençoado. Mas para viver essas promessas de Deus na nossa vida, é isso que faz com que nós peguemos a mão de Jesus e Ele nos coloque para andar. Para viver algo novo, para viver algo diferente. Para viver sobrenatural de Deus, para viver coisas novas, diferentes. Você tem sonhos dentro de você. E quando encerrar essa vida, eu quero falar como Josué. Deus cumpriu tudo. Não falhou nada. E tem muita coisa para fazer. Pode ficar tranquilo, não estou morrendo não. Mas Ele tem feito. E vai continuar fazendo. Porque eu não estou ligado ao que acontece à minha volta. Eu estou ligado ao que Deus pensa a meu respeito. E quando aquele homem entendeu isso, ele tomou atitude, ele entendeu, então ele entra no pátio. Simplesmente a sua atitude não era mais de um homem que olhava para a sua limitação de pedir uma esmola, de esperar por algum trocado, de olhar por aquilo que era a sua esperança limitada, aquilo que o carregavam, que faziam ele viver. Aí, por isso que a Bíblia diz que ele entrou andando, saltando e louvando a Deus. Porque ele não se limitava a andar, porque aquilo que Deus tinha feito na vida dele era maior do que qualquer coisa. Era muito maior do que as pessoas que ele esperava a vida inteira. O inesperado de Deus havia acontecido. E se você precisa que o inesperado de Deus aconteça na sua vida, pegue na mão de Jesus nesta noite e se coloque em pé. E saia andando. Saia andando. Muitos cristãos às vezes se levantam, mas não andam.
Muitos cristãos recebem a palavra de promessa, recebem o sinal de Deus, eu estou com você, mas ficam parados. Não é isso que Deus deseja para você em 2022, não é isso que Deus deseja para a sua vida. Deus quer que você saia andando, Deus quer que você saia pulando, Deus quer que você saia louvando o nome dEle. Não limite a sua vida ao que Deus pode fazer. Limite a sua vida ao reino de Deus. Não limite a sua vida àquilo que você tem vivido, às circunstâncias que vocês têm vivido. Pastor, mas eu estou com tantos problemas, estou com tanta dúvida, com tanto problema. As pessoas que estão à sua volta te veem como uma pessoa, como viu aquele homem, incurável. Não tem jeito. Sua vida vai ser desse jeito. Não tem jeito. É assim a vida. Durante todo o tempo, eles vivem declarando para você. Porque foi isso que aconteceu quando a gente lê o final do capítulo, o versículo 9 e 10. Nós vemos que as pessoas reconhecem aquele homem. E o que acontece? Eles ficam perplexos. Puxa vida. E agora? Deixa eu falar uma coisa para você. O mundo sempre vai ficar perplexo quando Deus agir na sua vida. O mundo sempre vai ficar de queixo caído quando Deus faz um milagre na sua vida. O mundo sempre vai ficar incomodado porque Deus está agindo na sua vida, vai ficar perplexo. E se quer saber para você uma boa notícia, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero que tudo aquilo que você tem carregado na sua vida, ou que tem te carregado, seja desempregado agora em nome de Jesus. Que eles percam o emprego, porque você vai sair andando e saltando. Você vai louvar a Deus de uma forma diferente, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida, está agindo sobre você. Abra os seus olhos para a fé. Não abra os seus olhos para aquilo que as pessoas estão vendo, para que você está vendo à sua volta. Olhe para Deus. Olhe para aquilo que Deus faz com você. Não para aquilo que os homens falam. Porque para os homens você é incurável. Para os homens não há esperança. Mas eu quero lembrar a você um texto que o anjo Gabriel fala para Maria e diz assim: pois nada é impossível para Deus. Nada. Se você tem achado que a sua vida chegou no limite, se você tem achado que a sua vida já está num ponto em que nada mais vai mudar, eu tenho uma boa nova para você nesta noite. Deus quer levantar você e Ele vai pegar você pela mão, vai colocar você em pé e você vai sair andando e saltando. 2022 não pode ser igual ao resto da sua vida. 2022 não pode ser igual ao que você já viveu até os dias de hoje, porque aquilo que Deus tem para você é maior. E nós temos que abrir o nosso coração. Deus tem colocado algumas coisas no meu coração que eu quero dividir com você. Deus quer te fortalecer esse ano de 2022. Muitos de nós temos nos sentido fracos. Deus quer te fortalecer. Muitas pessoas têm achado que a vida acabou. Mas a palavra que Deus me deu é que Deus quer te levar a lugares que você nunca esteve, para fazer a vontade de Deus, para ser um instrumento de bênção de Deus. Ah, pastor, mas como é que vai fazer com a Covid? Deixe Deus agir, deixe Ele pegar você pelo seu braço e colocar você em pé. Tem muita gente que está olhando as dificuldades do ano, os obstáculos. Esse vai ser um ano que Deus vai fazer você saltar obstáculos que você nunca imaginou. Deixe Deus agir na sua vida. Talvez alguns de vocês estão olhando grandes montanhas intransponíveis. Deus vai aplainar essas montanhas. E vai fazer um caminho novo para você. E você vai ficar impressionado, sim, vai ficar impressionado. Porque o que Deus tem para você é bom, é perfeito e é agradável. Não é meia boca, não. Porque 2022, Deus quer fazer desse ano o ano em que o inesperado de Deus vai acontecer na sua vida.
E eu quero encerrar a minha palavra dessa noite com um texto do salmista Davi, que no Salmo 86, verso 8, diz assim: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às suas obras. Quero ler novamente. Não há entre os deuses nenhum Deus sobre essa face da terra é semelhante a ti, Senhor. E nada do que existe sobre essa terra pode ser comparado às tuas obras. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Quando Pedro e João chegaram para aquele homem e deram para ele aquilo que ele tinha, ele aceitou. Talvez nesta noite você está passando por uma luta, uma dificuldade. E você tenha até pedido, talvez, para Deus mudar a sua sorte. Mas o grande problema é que Deus tem colocado diante de você uma solução que você olha e fala assim: não é o que eu quero, Deus. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: confia em mim e deixa eu fazer o inesperado na sua vida. Deixa eu mudar a sua sorte. Deixa eu mudar esse momento difícil que você está vivendo. Talvez você está aí pensando no seu casa, no seu lugar: a minha situação não tem jeito. Não. Lembra você, para Deus não há impossível. Porque para o meu Deus é incomparável o que Ele pode fazer. É incomparável. E eu quero dizer para você nesta noite: Ele quer fazer o inesperável na sua vida. Ele quer fazer o impossível na sua vida. Mas depende de você, quando Ele estender a sua mão e pegar na sua, dele te levantar. É no seu casamento? Pega na mão de Jesus. É na sua vida financeira? Pegue na mão de Jesus. É na sua vida profissional? É na saúde? É com o familiar seu? Seja qual for, é hora de você pegar nas mãos de Jesus, se levantar com uma alavanca. Ele quer que você se coloque em pé e saia caminhando na direção da promessa que Ele tem para a sua vida. Porque é isso que Deus quer para você nessa noite. Deus quer fazer o inesperado na sua vida. Curva a sua cabeça. Senhor, eu te agradeço por esta noite, pelo teu poder, pela tua graça. Pai, o que eu tinha, eu entreguei nessa noite, Senhor. Eu não tinha prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho a tua unção sobre a minha vida. E a minha oração, Senhor, é que essa unção venha sobre a vida dos teus filhos agora. Se manifeste na vida deles, Senhor, libertando, curando, transformando, fazendo novas todas as coisas. Senhor, eu oro para que o Senhor faça algo inesperado na vida deles, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Tenho declarado que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre nós, Senhor. Que nós teríamos visões, teríamos sonhos e profetizaríamos, Senhor, a tua promessa sobre a nossa vida. E agora, Senhor, eu oro para que o Senhor faça o inesperado na vida deles, Senhor. Age, Senhor, de uma forma sobrenatural, de uma forma como eles nunca imaginaram, Senhor. Em cada área, em cada segmento, em cada pedaço da vida deles, Senhor. Eu repreendo toda a vida comum, toda a mesmice, todos aqueles que têm se apoiado e criado zonas de conforto na sua vida.
que têm permitido serem conduzidos ao invés de conduzir a sua vida. Senhor, eu oro, Senhor, para que o Senhor transforme a cada um de nós, inclusive a mim, Senhor, para que a gente viva as tuas experiências, viva aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Que a gente viva no teu reino, não no reino desta terra, Senhor. Que a gente tenha os nossos olhos postos em ti. Que assim como aquele homem, Senhor, não viu João e Pedro, mas ele viu 2 anjos ministrando bênçãos sobre a vida dele. Eu peço que as pessoas não estejam me vendo, mas estejam vendo a tua bênção sendo ministrada sobre a vida de cada um deles agora, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja mudança, que haja milagres, que haja o inesperado de Deus agora acontecendo e transformando a vida dos teus filhos. Eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Quero orar. Antes de encerrar, eu quero convidar. Se você não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nunca teve a oportunidade de dizer, eu quero esse Jesus. Talvez você está aí me assistindo hoje. Tão simples. Basta você andar com Ele. Entregar a sua vida com Ele, como cantamos aqui hoje. Tudo entregarei. E permitir que Ele mude a sua vida. Se você quer conhecer Jesus, faça comigo essa oração agora. Se você está aqui também, faça essa oração comigo agora. Diga assim, Senhor Jesus, entra na minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim uma pessoa para viver o inesperado contigo. Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, escreva para nós. No final aparece o nosso e-mail, escreva para nós, eu quero orar por você e abençoar a sua vida e explicar para você o projeto de Deus. Quero convidar você a ficar em pé. Quem está saindo andando daqui hoje? Tem que sair andando, saltando. Aquilo que Deus tem para nós, gente, é maravilhoso. Nós não podemos aceitar o que o mundo coloca para nós, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E Deus nessa noite, como uma alavanca, Ele está te colocando em pé. Pois sai andando, sai saltando, porque Ele tem o melhor para você. Amém? Deus, nesta noite, eu e os meus irmãos, estendemos as nossas mãos para receber o inesperado de Cristo nas nossas vidas. O Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus que supera as nossas expectativas. E nesta noite, nós queremos receber aquilo que nós nem esperamos, aquilo que foge dos nossos pensamentos. Deus, eu tomo posse junto com os meus irmãos dos teus milagres, das tuas bênçãos, da tua ação sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a minha vida profissional, sobre a vida daqueles que clamam por um milagre de cura. Senhor, o Senhor é Jeová Rafá, o Senhor é Jeová Jirê, o Senhor é aquele que supera as nossas expectativas e nesta noite nós tomamos posse da tua bênção sobre nós. Eu peço que o Senhor escuta, que o Senhor atenda cada pedido de oração, que o Senhor escute cada coração que nesta noite clama pela tua misericórdia. Aquele homem estava ali, sem expectativa, esperando apenas a migalha de cada dia. E nesta noite, nós recebemos não apenas a migalha de cada dia, nós recebemos a bonança, nós recebemos a abastança, nós recebemos a abundância de Cristo sobre a nossa vida. Seja na sua área emocional, seja na sua área material, seja na sua vida financeira, não importa, seja em relacionamentos, não importa qual a área que você tem clamado e tem buscado esse inesperado. Nós cremos em um Deus que faz maravilhas e por isso, nesta noite, nós tomamos posse do inesperado e
declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção do Senhor Jesus. Que a graça do Deus Pai, o amor do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida de forma abundante e plena, hoje e para todo sempre. Deus te abençoe, que você viva o inesperado de Deus durante toda essa semana e depois nos envie seu testemunho. Deus abençoe.